Agora vamos aqui ao que interessa, inclusive que é o que está na chamada da nossa live aqui, do nosso programa. Hoje, a gente vai ter duas mulheres, olha só. São duas mulheres da arte que têm múltiplas atividades, inclusive, né, em relação à arte brasileira, e especificamente são duas mulheres de São Paulo. Então, vamos tratar, além, claro, né, das questões aqui que conversaremos com ela, vamos também falar a respeito do que outra coisa que ao longo do dia todo mundo mostrou, todo mundo compartilhou, todo mundo repercutiu, que é a respeito do caso dessa pessoa aqui. Quem é esse garoto, gente? Esse garoto é Gabriel Júnior Oliveira Alves da Silva, de 22 anos. Ele morreu após ser baleado na cabeça por um policial militar na noite de terça-feira, dia 1º, em Piracicaba, inclusive cidade onde eu nasci e cresci. E esse vídeo é um vídeo que está também bastante sendo compartilhado. Eu coloquei só um trechinho dele, mas vamos só colocar aqui para vocês, porque assim, o vídeo é. Eu fico sempre na dúvida, sabe, gente, se o vídeo é bom de ser colocado ou não, mas vamos só acompanhar. Deixa eu ver se é esse daqui, Olha só. Só um trechinho. É uma gritaria, tá? O áudio. Isso aqui é lá no bairro Vila Sônia, periferia de Piracicaba. Eu acho que tá sem som. É difícil, realmente. O vídeo ele é maior, tá? Eu só coloquei um trechinho mesmo. E, enfim, nas páginas todas, ao longo do dia, aí tem muita gente compartilhando, o deputado Renato Freitas, tem aquela página que ela é administrada pelo Tiago Torres, pelo Chavuz da USP, também, e repercutiu, tem notícia nos grandes jornais também, ao longo de todo o dia. Qual que é a história, então, desse garoto? O Gabriel, foi uma ação policial durante uma abordagem. Segundo a polícia militar, ela foi para cima do Gabriel porque ele reagiu e jogou pedra contra a polícia. Quando, na verdade, o vídeo completo mostra que a polícia, na verdade, arrasta a esposa do Gabriel, uma garota, uma mulher que estava grávida, que está grávida, na verdade, e aí ele reage, né, enfim, para proteger a esposa e acaba sendo assassinado pela polícia militar. Tanto que nesse vídeo aí, tem muita gente na rua. Como eu disse, o Vila Sônia é um bairro da periferia, é um bairro grande da periferia de Piracicaba, e tem muita gente na rua ali, né? Então, foi registrado até porque a polícia militar não estava com a câmera que no estado de São Paulo é implementado, então não dá muito para saber qual é o protocolo exatamente, porque isso está muito confuso, tem muita discussão a respeito do uso da câmera corporal na polícia militar, em particular no estado de São Paulo. Então, assim, o que aconteceu? A história foi no dia 1º, como eu disse, por volta das 7h30 da noite, foi num patrulhamento. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, eles viram um rapaz com um volume suspeito e abordou 2 suspeitos. Um deles resistiu, fugiu e retornou segurando uma pedra, ameaçando os policiais. Mas, como eu disse e repito, na filmagem dá para ver que o Gabriel ele vai tentar proteger, porque a polícia ela pega a esposa do Gabriel, segundo o relato, inclusive, dos moradores que estão ali, estão gravando, estão filmando, enfim, estão reagindo à situação toda. E aí, segundo a polícia, que é o que está descrito no boletim de ocorrência, o policial, então, ele efetuou o disparo, atingiu a cabeça do Gabriel, porque ela, enfim, né, agiu
como sempre, como a gente sempre escuta, em legítima defesa. A polícia militar, inclusive, disse que a esposa do suspeito e a outra pessoa abordada foram para cima dos policiais, agredindo-os fisicamente, causando arranhões em um dos agentes. O abordado fugiu sem ser identificado e, na verdade, segundo o relato da esposa, o Gabriel e ela estavam comprando milho e eles foram abordados pela polícia e ele, na verdade, estava com a comida e com um refrigerante e aguardando, inclusive, a comida ficar pronta para ele. Enfim, eles estavam ali, né, aguardando essa comida ficar pronta e, né, a partir dessa abordagem policial, tudo isso aconteceu, que está nesse trechinho que eu acabei de colocar para vocês. A esposa, inclusive, disse que o policial colocou ela no camburão, xingou ela e ameaçou também. E ela nega que o marido tenha pegado pedra para agredir policial e fazer qualquer coisa dessa natureza. O Gabriel, ele chegou a ser socorrido, foi para o hospital, mas ele morreu, não resistiu e morreu. Aí tem todas as manifestações, né? A Comissão de Direitos Humanos da OAB afirmou que vai acompanhar o caso e vai representar uma ação contra a Polícia Militar de São Paulo. Viu, através, né, dos registros todos, que houve um excesso, mas pondera que é necessária uma investigação sobre o caso. A Secretaria de Segurança Pública, a SSP de São Paulo, disse que os policiais atuaram na ocorrência e eles não utilizaram as câmeras corporais porque o equipamento não está disponível para o efetivo na região, na região de Piracicaba. O caso, então, ele vai ser investigado pela terceira delegacia de homicídios da região, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, e o inquérito será também acompanhado pela Polícia Militar. Aí também tem a nota dizendo que a instituição não tolera desvios de conduta ou excessos e ressalta que, se constatadas irregularidades, os envolvidos serão devidamente responsabilizados. Como sempre, né, gente? O Gabriel, então, ele já tinha 2 filhos e o sepultamento dele foi hoje, de manhã, no cemitério lá de Piracicaba. Mas não tem mais informação, tá? Nem Polícia Civil, nem Polícia Militar divulgou mais informações em relação ao andamento das investigações, e também a SSP também não deu mais detalhes do porquê que a corporação naquela região não estava utilizando as câmeras corporais. Então tá aí, esse é mais um caso, mais um, né, gente, que a gente acompanha, que a gente fala, e isso é uma situação que acontece em todo o país, e a polícia, em especial a Polícia Militar de São Paulo, ela tem um dado novo, inclusive, que saiu a partir de um relatório que foi divulgado hoje, e que diz o seguinte: 1 em cada 3 crianças e adolescentes mortos violentamente no estado de São Paulo foram assassinados pela polícia. Esse levantamento ele é feito em conjunto da Unicef com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e, para além de ter esse dado, né, de 1 a cada 3 crianças e adolescentes mortos violentamente foram assassinados pela polícia, as crianças e adolescentes negros são 3,7 vezes mais vítimas de intervenções letais da Polícia Militar do que crianças e adolescentes brancas. Outra informação importante que está nesse estudo: entre 2022 e 2024, o estado de São Paulo, essa é uma manchete, inclusive, que apareceu ao longo do dia em inúmeros jornais, o aumento de 120% no número de morte de crianças e adolescentes em decorrência de intervenções policiais. Então, gente, o que a gente tem é mais do que o dobro de mortes, né, de crianças e adolescentes desde o começo da gestão do governador Tarcísio de Freitas e com uma Secretaria de Segurança Pública sob o comando de Guilherme Derrite, inclusive policial da Rota,
né, a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, muito conhecido, inclusive, né? Para quem ainda não conhece, tem uma obra do jornalista Rota 66. Gente, esqueci o nome do jornalista, ele veio agora e é o que está à frente do Profissão Repórter, o Caco Barcelos, lembrei. O Caco Barcelos, ele tem esse livro, Rota 66, que mostra, né, o histórico da rota. E então, o que a gente tem realmente é um histórico, e assim, né, eu acho que algumas coisas importantes para a gente pontuar e colocar sobre essa questão da letalidade a partir de intervenções policiais. A Polícia Militar de São Paulo, em particular, gente, isso aqui eu já vou falar também, que é a questão das câmeras corporais no Brasil todo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela já tem um histórico, né, da sua imensa violência. Né? Lembrem do massacre de Carandiru, das inúmeras chacinas, a mais recente, inclusive, que a gente até comenta aqui, é a respeito da chacina de 2019, quando adolescentes foram mortos na saída de um baile funk. Há, de fato, uma premissa a partir de uma política mesmo do governo do estado de permitir que a natureza violenta da polícia ela aconteça constantemente. Lembrem que antes do Tarcísio de Freitas, nós tivemos em São Paulo um governador chamado João Dória, que em 2018, em debate, ele disse que a partir de 1º de janeiro, uma vez que ele fosse eleito, e foi eleito, a polícia ia atirar para matar. Então, há uma retaguarda do governo do estado para que essa polícia saia nas ruas e façam exatamente isso que a gente acabou de ver com o garoto Gabriel e tantos outros casos que a gente acompanha aqui. O detalhe é que, com o Tarcísio de Freitas, a partir de uma política de extrema-direita, um estado cada vez mais fascistizado, que é o estado de São Paulo, a situação ela se evidencia, ela se aprofunda, a violência ela se aprofunda. Então, esse dado que é apresentado a partir desse estudo do Fórum de Segurança Pública com a Unicef não é nenhuma novidade, não, ou melhor dizendo, não é nenhuma surpresa, considerando o histórico do estado de São Paulo, mas claro, com o plus de estar agora sob o comando de um representante da extrema-direita bolsonarista que está nesse país e que tem à sua frente o Guilherme Derrite, inclusive, que hoje anunciou, o Guilherme Derrite, ele é filiado do PL, partido do Bolsonaro, inclusive, e ele já anunciou que vai mudar para o PP, já pensando na sua candidatura para o Senado ano que vem. Então, essas figuras, né, elas justamente pavimentam uma avenida para chegarem cada vez mais no poder. Né, eles são liberais apenas no gogó, né? São liberais anti-Estado apenas para criminalizar políticas sociais, apenas para poder dizer que o Estado interfere muito em outras esferas, mas para se manterem, se perpetuarem no poder, inclusive para ficar o tempo todo implementando esse tipo de política fascista, aí o Estado lhes serve. Então, o Derrite, ele tem, então, essa intenção de ano que vem, agora nesse novo partido, no PP, disputar uma vaga no Senado Federal. Agora, vejam só, tem um outro dado importante que acho que vale a gente tratar aqui e falar, que é a respeito da violência policial das polícias militares Brasil afora. Porque eu trouxe aqui alguns detalhes de São Paulo, porque a gente tem esse cenário a partir desse caso que a gente repercutiu hoje ao longo do dia. Mas o ranking que nós temos dos estados brasileiros, eu separei aqui os 10, tá? Os 10 estados. Os mortos pela polícia militar em números absolutos. Em primeiro lugar, a gente tem a Bahia, e depois São Paulo, em seguida Rio de Janeiro, depois o Pará, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Ceará e Minas Gerais. Então, esse é o ranking
da letalidade através de intervenção policial. O primeiro estado, o estado mais violento em relação à violência policial, é o estado da Bahia. Em segundo, vem São Paulo, segundo esse ranking, tá? O número de pessoas que foram mortas pela polícia de janeiro a outubro de 2024. Ou seja, ainda que a gente traga essa informação que é importante de uma política fascistizada, que é a política do Tarcísio, é importante que a gente saiba, e algo que a gente vem falando aqui, denunciando aqui através das nossas fontes. Mauro Lopes tem recebido pessoas que têm falado sobre isso. Essa semana eu trouxe aqui o cofundador do Observatório da Branquitude, que também falou a respeito do genocídio da juventude e da população negra no estado da Bahia, um estado que é governado pelo Partido dos Trabalhadores há 2 décadas. E o que a gente vê é o mais profundo silêncio em relação a isso. Eu vou falar aqui mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu estou falando essa semana sobre isso. A segurança pública, me parece, que será o tom das discussões e dos debates das eleições no ano que vem. A percepção, inclusive, segundo a pesquisa Quest, do que é o grande problema, aliás, o principal problema para a grande parte da população em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, a gente sabe, enfim, que de fato acaba sendo, porque também a percepção vem através de um processo midiático que fomenta isso o tempo todo, né, a respeito da violência, que é uma realidade, realmente, né? Enfim, mas a partir disso, as pessoas elas têm realmente essa percepção de que o grande problema que precisa ser enfrentado e que o poder público ele não tem dado uma resposta efetiva para a segurança pública, vai ser então, me parece, o tom das eleições no ano que vem. O que a gente tem pelo lado da extrema direita é repressão, é mais violência, através do seu aparelhamento com as suas polícias. Não só polícias, como as guardas municipais também. Cada vez mais prefeitos desse país têm proposto que as suas guardas municipais estejam cada vez mais armadas. Uma delas, inclusive, já anunciada pelo prefeito Quaquá, aqui do Rio de Janeiro. A resposta que a gente sempre teve da extrema-direita é isso: mais repressão, mais violência para combater violência. E aí, a resposta a isso que a gente tem é morte, assassinato e violência de quem? De quais pessoas? De quais populações? Para onde as armas da polícia estão direcionadas? Sabe? E a resposta que a gente tem por parte do campo progressista, do campo da esquerda, de alguma forma, é a mesma coisa? Mais uma vez eu estou fazendo essa pergunta. É isso? A gente vai mimetizar a extrema-direita? A gente vai, então, tentar entrar nesse debate de fato, apresentando o quê? Mais repressão? Assim, projetos de lei, como a lei anti-Oruan, eu vou falar sobre isso aqui, inclusive, porque Belo Horizonte está apresentando também um processo de criminalização de shows de funk, de rap. Vou falar sobre isso, inclusive porque eu vou tratar aqui com 2 artistas e 2 mulheres que têm ampla experiência em relação a esse tipo de manifestação artística. E esse tipo de lei, esse tipo de iniciativa é para incentivar, é para fomentar cada vez mais a violência policial, mas a violência policial que tem um direcionamento. A gente sabe quem é que a polícia mata nesse país. Quais são os corpos, quais são as pessoas, em quais locais que a polícia simplesmente mira na cabeça de um garoto de 22 anos e mata. Ah, mas é porque ele atirou pedra, porque ele reagiu. É desse jeito que a polícia é formada? Assim, a gente vai ficar até quando aceitando esse tipo de situação? E a resposta que a gente tem é isso?
Bom, eu quero, assim, e aí trazer mais alguns dados a questão do uso das câmeras corporais, né? Esse é um debate, esse relatório, inclusive, dessa pesquisa que foi apresentado, ele faz uma longa discussão a respeito da questão das câmaras corporais. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou tentar resumir, tá? Esse debate sobre o monitoramento, ele não é novo no Brasil, é uma discussão que já tem mais de 2 décadas, e o que se tem a partir desse debate, dessa discussão, é uma dificuldade mesmo em relação ao controle sobre as forças de segurança, porque também isso é uma outra coisa, né, gente? A gente precisa ter uma ferramenta para controlar, para monitorar o que a polícia faz. Porque é simplesmente a polícia violenta, a polícia assassina, e para além de notas de posicionamento, né, um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública dizendo que não tolera excessos, etc., o que acontece com esses responsáveis por essas mortes? Para além disso. Bom, e aí o que tem na pesquisa? Na discussão é que análises sobre os processos criminais contra os policiais suspeitos de homicídios indicam que são raros os casos em que os promotores conseguem juntar evidências materiais às denúncias, com exceção de laudos periciais, e mesmo encontrar testemunhas dispostas a somar ao quadro probatório que leva ao arquivamento do processo. Evidente, que testemunha que vai lá né, colocar sua cara ali e fazer qualquer relato oficial a respeito da postura policial que acaba vitimando uma pessoa. Para quê? Quem se lembra como a polícia fez, acho que foi em Bauru, que foi até um velório, e que agrediu familiares que estavam velando o garoto que foi morto pela polícia. Quem se lembra a operação que aconteceu no começo do ano, no Guarujá, ano passado, né? Acho que foi 2024, e que a polícia fez o quê? Foi no velório tentar intimidar a mãe de um garoto que morreu, um garoto de 4 anos. Essa mulher que, além de estar velando o filho, já estava enlutada pelo marido, que também foi morto pela polícia. Então, essa é a realidade que a gente tem. E aí, então, o que está aí no mapa que eu coloquei para vocês são os 10 estados que adotam, então, as câmaras corporais em suas forças policiais. E aí tem outros 10 estados que estão testando a ferramenta e vendo viabilidade financeira e operacional para a implementação. Tá aí. Esse é o cenário que nós temos em relação, parte dele, né? Em relação à questão da segurança pública. Agora, tem um outro, em relação, inclusive, à câmera corporal, eu separei um outro vídeo, só para vocês terem um pouquinho de dimensão, só um pouquinho mesmo, de dimensão, de como atua a polícia militar, tá? Olha só. Dois adolescentes algemados e com as mãos para trás, um dos policiais dá um soco na cara de um deles. Nesse momento do vídeo, o soldado Jordão está com um cigarro na boca. A câmera corporal do soldado Igor Viana grava o momento em que o adolescente se contorce de dor. Em seguida, o soldado Viana coloca a mão na câmera. Em diversos trechos da gravação, os policiais colocam as mãos nas câmeras. Durante a ação, os adolescentes choram e os policiais dão risadas. Depois de 20 minutos, os PMs levam os 2 menores para a delegacia. O advogado das vítimas disse Só um trechinho, tá? Isso é uma reportagem um pouco mais longa, eu só separei esse trecho. Vou falar uma coisa para vocês, olha só, eu trabalhei com jornalismo policial por 5 anos. Grande parte desse tempo eu fiquei na rua como repórter. Então fiz muita matéria policial, muita mesmo. E teve uma vez um vídeo que eu recebi
de grupos, etc., esse vídeo, para mim, assim, eu nunca mais vou esquecer, porque ele é, enfim, eu não consigo nem descrever, assim, nem tentar dar um adjetivo para ele, mas os dois policiais, eles pegavam dois garotos, eram menores que esse, inclusive, porque esses são dois adolescentes, né, de 13, 14 anos. Mas esse vídeo que eu recebi, eram dois meninos, acho que tinham 10 anos no máximo, 10 anos. E a polícia, ela obrigou os dois garotos na viatura a um fazer sexo oral no outro, duas crianças. Eles filmavam e riam. Eu nunca mais vou esquecer esse vídeo, nunca mais. Então, assim, o nível de perversão, de violência e eu não sei mais o que descrever que a polícia promove nesses lugares, nesses espaços, nas favelas, nas periferias, nas comunidades, é assim um grau de violência que a gente sequer consegue imaginar, sabe? A gente vê, acompanha, assiste, vem aqui, fala indignado, mostra dado, enfim, apresenta e etc. Mas assim, a gente não tem a dimensão do que isso provoca na vida de uma criança que desde muito nova já é exposta a esse tipo de violência. Então, sinceramente, assim, eu realmente não sei, não acredito, aliás, não sei não, mas eu não acredito que armar a guarda municipal, que fomentar mais repressão, a gente vai resolver o problema da segurança pública nesse país. A começar pela formação desses homens e mulheres que vão para a polícia. Quando a gente fala de fim da polícia militar, sabe, não é assim, é o fim, não é o fim a gente não ter mais polícia militar, mas é a gente aniquilar de vez essa base que vem da ditadura militar no processo de formação dos policiais desse país. Porque é isso, a chamada desse programa é justamente para a gente pensar que o que é feito e que a gente falou ao longo da semana, e é importante relembrar e falar da ditadura civil, militar, empresarial desse país, mas é porque o modus operandi violento das forças de segurança desse país não acabou. Ele permanece. Sequestrar, torturar, assassinar e ter corpo desaparecido, que é exatamente tudo isso que a gente acompanha através do relatório da Comissão da Verdade, que a gente relembra aqui alguns perfis, que a gente fala de algumas pessoas, né, de tantas pessoas que passaram justamente por esse processo. Mas isso não acabou ainda. Não acabou. O modus operandi continua. E assim, esse programa, ele é um programa que a gente trata majoritariamente de cultura, né? A gente traz os nossos convidados, aliás, a Rita Telles já está aqui, eu já vou chamá-la aqui para a gente começar a conversa com ela. E a gente fala, né, bastante, a gente trata, né, a gente tem esse viés, esse recorte através dos nossos convidados para a gente pensar, falar, problematizar a partir da ótica da cultura desse país. Além do nosso giro de notícias, do que está acontecendo em geral, a gente trata de política também. Mas não sei se você, para quem está acompanhando a gente aqui ao longo, né, sobretudo esses últimos dias, o quanto volta e meia a gente está falando de violência. Ser brasileiro é ter uma experiência marcada, atravessada pela violência. Em particular, determinados grupos sociais. As mulheres, como eu venho falando aqui do cenário de guerra que as mulheres atravessam nesse país, sobretudo a partir de um neofascismo, né, que tem na sua base a misoginia, da população preta, negra preta desse país, da população LGBT, que nós temos, lamentavelmente, um ranking, um índice de que o Brasil é o campeão em assassinato da população LGBT desse país. E falar sobre isso não é identitarismo, inclusive.
Isso é questão de humanidade, é questão de vida. Porque, lamentavelmente, viver no Brasil, ser brasileiro, é ser o tempo todo atravessado pela violência. Então, assim, seria muito legal a gente vir aqui falar do peixinho nadando, do barquinho andando. Ah, que bonito, que beleza, que legal. Música, uhul, que legal. E a gente faz isso para poder sobreviver, inclusive. A gente faz carnaval, a gente canta, a gente dança, a gente faz arte para não sucumbir por uma questão de saúde mental, porque é viver no Brasil e acompanhar o noticiário, pensar em segurança pública, pensar sobretudo como vivem, em especial esses grupos, mulheres, negros e LGBTs, é um inferno. Então, assim, lamentavelmente, a gente tem que vir aqui e tratar dessas coisas, sabe? E entender a importância que a gente tem da cultura e dessas manifestações artísticas que nós fazemos muito bem, inclusive. É muito bom ser brasileiro e pensar a partir dessa ótica da cultura, porque ainda assim a gente consegue fazer carnaval e todas as outras manifestações culturais e artísticas que nós temos, para a gente não sucumbir, porque não é fácil.